boa noite, meus amigos. Antes tarde do que nunca, finalmente estou aqui para falar de todos os assuntos a respeito do Botafogo. Eu sou o Daniel Brown e bem-vindo aqui ao canal do Brown e Fogo. Eu peço desculpas a vocês aqui. Antes tarde do que nunca, repito. Geralmente eu faço 2 vídeos aí por dia, vocês sabem muito bem disso, mas hoje eu me enrolei, cara. Tava lá em Santa Cruz, aí fui no ensaio de bateria lá, enfim, né? Um rolê aleatório que fez a gente se atrasar um pouco aqui, mas vamos aqui então fazer um vídeo bem cheio, bem, assim, com muitos assuntos a serem abordados aqui a respeito do Botafogo, principalmente em relação ao jogador Honda. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque nesse momento, cara, muita coisa acontecendo sucessivamente, então é muito importante que você ative esse sininho que tem aqui do lado e também comente seu nome, a cidade onde você está falando, para eu te mandar sempre um abraço aqui, inclusive abraços mais que merecidos que vocês fizeram, tornaram realidade aí, 23 mil inscritos no canal, apenas 4 mil só no mês de janeiro, né? Então a família só aumenta. Os abraços aqui, rapaziada, vão para o Vinícius e para a Jéssica de Campina Grande, na Paraíba, para o Vitor Gabriel de Manaus, para o Daniel de Muriaé e para o Dirceu de Linhares. Agora bora pro vídeo que tem muita coisa para a gente falar. Atualizações sobre o caso Honda, pessoal, que havia sido oferecido por alguns intermediários aí ao Botafogo e a outros clubes também, claro. O Botafogo havia enviado uma contraproposta, né? E aí tava todo assim, foi um alarde absurdo nas redes sociais. E isso daí pode ter mexido tanto com o brio do jogador, que já ressaltou isso, eu vou falar aqui, vou colocar aqui algumas aspas dele, a imprensa japonesa, né, que chegou a questionar essa situação do Botafogo, e também mexeu com a própria diretoria do clube, que parece que entre o Gabriel Cortez e o Honda, ela priorizava o Gabriel, tanto que ele já foi contratado, né, não foi oficializado, não foi apresentado, mas já fechou, né, tá? O Botafogo aguarda o jogador equatoriano, mas o movimento da torcida do Botafogo fez com que a diretoria pensasse na contratação dos dois. Já falei aqui no meu último vídeo, vocês podem conferir, eu considero isso, eu considero tantos pontos positivos nessa participação da torcida, quanto negativos também. E nas primeiras palavras do Honda em relação a esses rumores aí da vinda dele para o futebol brasileiro, para o Botafogo, ele disse que reconhece que o Botafogo é um dos grandes clubes do Brasil, que ficou impressionado com o movimento da torcida do Botafogo no Instagram, no Twitter, né, nos comentários que são feitos aí nas redes sociais, nas respostas aí, né, a torcida do Botafogo realmente invadiu os perfis aí de rede social do Honda em massa, mas que ele não pode dar como certo. Além do Botafogo, de acordo com o Honda, tem outras equipes interessadas no futebol do jogador, e ele priorizava uma ida ao futebol europeu. Ele não quer jogar no futebol no continente asiático, aí é uma informação que chega do pessoal que está cobrindo aí a situação do Honda, de que ele não quer permanecer no continente asiático. Nesse momento ele quer visibilidade, ele quer marketing. Para quê? Para que ele tenha acoplado, obviamente, aos gols que ele tem que fazer, a produtividade que ele vai ter que ser efetivo, né, para voltar à seleção japonesa, disputar a Olimpíada de Tóquio, que é o grande sonho dele. Esse, na minha opinião, pode ser o grande diferencial, o agravante para uma possível chegada do Honda para o Botafogo. Não é questão financeira, o salário não é dos mais badalados, o Botafogo não está querendo fazer loucuras financeiras, né? Parece que, né, há um rumor aí de um contrato curto, com um salário moderado, em termos de produtividade ele pode aumentar um pouco, e sem ser muito exorbitante. Ou seja, a situação financeira não é que pode captar o Honda para chegar aqui no Brasil, mas pode ser justamente a visibilidade, o movimento, o barulho que isso vai fazer para que o técnico da seleção japonesa olhe, a comissão técnica, o pessoal que é responsável pela seleção olímpica do Japão olha e fala, cara, tem um grande ídolo encerrando a carreira, jogando no futebol brasileiro, querendo chamar atenção e mostrando, ele quer estar aqui no Japão em 2020. Então, ele vai ter que produzir isso, e na medida em que ele fizer o barulho, fizer o sinal de fogo, as pessoas vão olhar para ele, e eu acho que isso pode ser um grande ponto para que ele venha para o Botafogo. Mas a gente sabe que vitrine ele também pode ter em um clube europeu, né? Visibilidade ele já está tendo, né? Com todo esse alarde ele já está tendo. Com certeza lá no Japão as pessoas já estão ligadas que o Honda vai fazer um projeto, tem um projeto de 2020, seja no Brasil, seja na Europa, na Ásia. O Honda ele tem um projeto de querer alcançar com a sua produtividade uma vaga na convocação para Tóquio 2020. Essa que é a grande questão, né? Então a visibilidade ele já está ganhando, e a concorrência do Botafogo realmente pode ser o pagamento, claro, né? Se houver uma oferta muito mais avantajada para o Honda em outro clube, né, na Europa, enfim, que esteja numa situação financeira melhor, o Botafogo pode acabar perdendo esse jogador.
Então esse é o grande problema. O pessoal pode ficar chateado e tudo mais, mas, cara, realmente não tem o que fazer. O Botafogo ele não pode fazer loucuras. Já é um certo universo desconhecido essa contratação de um jogador que estava no futebol australiano, chegou a encerrar a carreira e mudou de ideia. O último bom desempenho dele foi há alguns anos no Pachuca, né? Então, só que no futebol brasileiro que é nivelado para baixo, o Botafogo que também não vai ter grandes metas aí no ano em relação à conquista de títulos e tudo mais, o Honda ele pode jogar um bom futebol, mas é uma situação que o Botafogo ele não vai estar fazendo loucuras, né? A loucura pode ser de contratar o Honda, mas financeiramente falando, o Botafogo ele não pode cometer nenhum erro. De acordo com o canal do TF, o Thiago Franklin, ele coloca que os empresários, né, as pessoas que são vinculadas ao Honda, creem que haja um desfecho final até amanhã, ou seja, amanhã, né, no caso a gente está falando aqui no dia 24 de janeiro, né, no dia 25 de janeiro, o staff do Honda pretende selar o que realmente vai acontecer, mas o Botafogo já tem uma visão diferente. Isso aí tá no canal dele, gente. Que o Botafogo ele tá realmente tentando desenrolar a coisa, a situação por alguns dias a mais, tentando realmente convencer o jogador a aceitar uma proposta alvinegra. Agora, saindo lá do Japão, voltando aqui pro Brasil, rapaziada, hoje foi o último dia do Botafogo lá no China Park, né? Inclusive, cabe a minha reflexão aqui de que foi absolutamente fantástico, maravilhoso, né? Tudo que eu vivenciei, tudo que eu vivi lá cobrindo, fazendo a cobertura diária, respirando o Botafogo lá no China Park, foi tudo muito bacana, cara. Eu agradeço a todo mundo que tá fazendo comentários aí positivos sobre a nossa cobertura lá no China, que foi realmente especial. Enfim, os jogadores eles saíram hoje pela manhã do Espírito Santo, embarcaram lá no aeroporto de Vitória, vieram para o Rio de Janeiro e à tarde já partiram para o treinamento, já estão treinando, trabalhando duro para o jogo de domingo, que é muito importante. Taça Guanabara, estadual não vale de nada, não vale de nada na questão do título, da taça, né, do campeonato encorpado ou não, né, mas nos termos psicológicos e também para o trabalho ao longo do ano, a gente sabe que campeonato carioca ele derruba técnico e derruba ano. A gente não precisa nem falar de 2019 que aconteceu com o time e com o Zé Ricardo. Portanto, no domingo, primeiro jogo na frente da torcida, primeiro jogo no Newton Santos, digamos assim, digo como realmente o Botafogo como mandante da partida. É o primeiro jogo com força máxima oficial, a gente teve aquele amistoso lá contra o Vitória. O Botafogo ele vai ter que colocar força máxima e vai ter que imprimir um ritmo contra uma equipe que é enjoada ao longo dos últimos anos, que é a equipe do Macaé, não uma equipe boba. Né? E, aliás, para jogar com o Botafogo, nenhuma equipe é boba se tratando desse atual Botafogo, numa boa mesmo. Repetindo a situação do time que a gente vai enfatizar mais amanhã, né? E também gostaria de fazer um resumão sobre as questões estratégicas e tudo mais, né? Aproveitando esse gancho aí do China Park, da temporada no China Park que acabou, eu pretendia fazer isso um pouco mais cedo, mas aí com todo esse alvoroço aí de Gabriel Cortez, Honda, não teve como. Seguinte, o time titular deve ser Gatito Fernandes, Fernando na lateral direita, o Barrandegui espera no banco por conta da questão física, o Fernando tá aí desde o início da pré-temporada com o Botafogo. Zaga, Marcelo, Carli, lateral esquerda, Guilherme Santos. Meio campo, Thiaguinho, Cícero, Bruno Nazário. No ataque, Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul. Neste momento, rapaziada, eu até concordo com a escalação do Fernando por conta da situação física do Barrandegui. A gente não sabe se realmente o cara voltou, como é que ele voltou fisicamente, chegou no meio da pré-temporada. A única alteração que eu faria, sinceramente, Luiz Fernando no banco e Juan como titular, minha opinião. Agora, para finalizar aqui, vamos falar de clube empresa, pessoal, Botafogo SA. Uma notícia publicada aqui pelo Globoesporte.com, né, pela Gabriela Moreira. Botafogo recebe dirigente do Atlético de Madrid para consultoria sobre clube empresa. Então, o vice-jurídico Pablo Jiménez de Praga, né, vice-jurídico do Atlético de Madrid, do clube colchoneiro, ficou interessado, né, em realmente saber como é que está funcionando essa situação do Botafogo Clube Empresa. Que detalhe, né, a Emanuele Ribeiro, a Manu, que esteve conosco lá no China Park, lembrou bem hoje no Twitter, né, o Botafogo ele já tem essa pretensão, ele já estuda essa situação do Clube Empresa lá desde 2003, né, com Bebeto de Freitas, com meu amigo Thiago Pinheiro. Ou seja, o Botafogo ele sempre, por conta dessa situação grave financeira, o Botafogo ele já estuda há muito tempo essa situação, né? E o dirigente espanhol que se reuniu com o vice-jurídico do Botafogo, Domingos Fleury, e com o Laércio Paiva, que é o chefe
né, vamos dizer assim, o mentor, o cabeça dessa situação aí do Botafogo SA. O vice do Atlético de Madrid, ele ressaltou que o clube teve que tomar essa medida e teve que se reorganizar, e hoje o Atlético de Madrid é uma potência internacional, potência continental, mundial, com um estádio absolutamente moderno, com as finanças em dia, revelando cada vez mais e mais jogadores, né? Teve, obviamente que não foi uma revelação, mas ele surgiu, se destacou, principalmente lá o Griezmann, agora vem o João Félix, então nada a falar sobre o novo Atlético de Madrid de alguns anos para cá, né? E isso tudo tem a ver com a estruturação do clube desde a década de 90, quando o clube estava quebrado, na mesma situação que o Botafogo está agora, o Atlético de Madrid e vários clubes do futebol espanhol estiveram muito mal, né? Apenas Real Madrid, Barcelona, acho que Bilbao, né? E teve outros clubes lá que não precisaram virar clube empresa. Mas por uma questão de necessidade, o Atlético de Madrid ele teve que virar uma empresa também, teve que virar uma SA. Ou seja, é necessidade, a mesma coisa que está acontecendo com o Botafogo, e que alguns jornalistas falam em calote, né, com uma completa desinformação. Ou seja, essa reunião ela enfatiza, né, que a situação vivida pelo Atlético de Madrid por alguns clubes da Espanha lá na década de 90 é uma situação muito semelhante com a que o Botafogo vive nesse momento de calamidade financeira, e a de outros clubes do Brasil também, só que a situação ainda não estourou a ponto de estenderem as mãos. O Botafogo ele clama pela agilidade no processo na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, no governo, para que seja aprovada essa situação de clubes, associações esportivas sem fim lucrativo poderem virar aí clube empresa sem muitas burocracias, né, com todas as regalias e tudo mais. O Botafogo ele clama por isso, né, porque a situação ela é completamente caótica financeiramente. Uma boa notícia é de que parlamentares afirmam que a situação do clube empresa ela pode ser votada em breve e ainda no primeiro semestre, ou seja, isso ia agilizar, cara, mas muita coisa. A situação dos investidores saberem que realmente é um projeto já aprovado, o Botafogo poder ter as regalias aí por conta de um aporte financeiro que vai surgir aí desse plano de governo, desse projeto de lei, né? Tudo fica muito mais fácil, né, na medida em que o Botafogo ele é o mentor, ele é o pioneiro dentre os clubes nessa situação aí. Portanto, vamos ficar atentos aí à agenda do Senado para sabermos como é que vai ser essa votação. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais atualizações sobre o caso Honda, cara, vocês encontram tanto aqui se inscrevendo no canal, ativando as notificações e, obviamente, me seguindo lá no Instagram Brownifogo, que tem lá a cobertura in loco virtual, cara. É 24 horas por dia, conteúdo direto no feed, nos stories. Então, me sigam em todas as plataformas, rapaziada. Tem o Twitter também, Brownie Oficial. Aí a gente vai atualizando sobre tudo, cara. O jogo de domingo, a situação da SA, o Gabriel Cortez, o Honda, que parece que os agentes agora estão bem interessados na proposta feita pelo Botafogo. Então, na empolgação, pode ser que dê match aí entre Honda e Botafogo. A gente vai ficando por aqui. Qualquer tipo de assunto eu volto aqui no YouTube ou no Instagram ou no Twitter também. Forte abraço, até a próxima. Fui!